após de certo tempo, no reino dos vegetais, este estágio se encerra no reino dos animais. Uma obra arquitetada com engenheiro sideral. O universo se transforma em uma chama de viver. São milhares de centenas com as chances de aprender. E os séculos vão passando sem saber o que passou atrás. Mas há de chegar o momento de lembrar se foi amar. No começo estagiando no reino dos minerais, e após de certo tempo no reino dos vegetais, este estágio se encerra no reino dos animais. Uma obra arquitetada com engenheiro sideral. O universo se transforma em uma chama de viver. São milhares de centenas com as chances de aprender. E os séculos vão passando sem saber o que passou atrás. Mas há de chegar o momento de lembrar se foi amar. Jesus no lar é contada uma passagem do mestre. Em certo momento, os seus seguidores perguntaram: Mestre, terias consigo algum talismã de virtude que pudesse ser desfrutado? Algum objeto mágico que pudesse favorecer? Jesus passou na matrona os olhos penetrantes e falou para os anjos: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhes os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. E Jesus continuou a descrever todas as possibilidades de crescimento oferecidas pelo talismã. Quando a esposa de Zebedeu perguntou espantada: Mestre, onde poderíamos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. Cristo então acrescentou bem humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Tempo, talismã celestial, vem usar todo o meu tempo, todo o tempo como real. O tempo passa depressa como um raio de bom mais. A minha Senhor, diva
Seja feita de ilusão,
fiesta de alegria. Ela é a batida de um coração. Ela é uma dor sem fim. Mas e a vida? Ela é maravilha, ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada ruim, é uma gota no tempo que lhe dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é muito prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, mas amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada. O Pai que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, e a da volta, e a cabeça agitada, e o filho com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. É bonita, é bonita, é bonita. É bonita, é bonita, é bonita. Amar é saber compreender. Amar é viver. Amar é viver. Amar é virtude. Ter a virtude de amar. Amar é sorriso. Ter o sorriso de amar. Amar é doar. É se dedicar. Amar é amor paterno, amor fraterno, amor humano. Amar o amigo, amar o inimigo. Amar é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar é amar a ti mesmo como eu vos amei. Amar é acreditar naquilo que eu
O amor é quem vem.
aos novos tempos, a água de beber na fonte do bem, cristalina, sentimento e fortaleza, aos novos tempos, pão servido à mesa, alimentando sempre cada dia, sentimento, comportamento, aos novos tempos, sentimento, comportamento, aos novos Obrigado mesmo. Bom trabalho para vocês. Só depois das duas. Agora é a vez do Deus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje é o Jorge, que trabalha dentro da casa, mas ele está se reabilitando de uma cirurgia. Eu me comprometi com ele, toda vez que fosse a vez dele, eu faço cobertura. Bem, então tenho tolerância e paciência comigo. Hoje à noite vai ser uma noite diferente. Nós estamos aqui com dois companheiros nossos, Milton e o Alexandre Carvalho. Então, Júnior, Milton tem o costume de fazer palestra aqui, e o Alexandre vai começar a fazer a palestra, um trabalho em dupla que os dois vão fazer. E começa com o Milton e depois com o Alexandre. O Alexandre vai trabalhar a parte doutrinária do que o Milton vai falar. Tá? Então, é uma forma diferente nessa noite de a gente apresentar o conteúdo. Tivemos uma preparação do ambiente musical, né? Nosso companheiro aí, no final, apresentou uma música que ele criou, vocês viram? Pensamentos, né? É importante, isso é importantíssimo num ambiente como este, em todos os ambientes, mas nesse momento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos é o que mais vai criar felicidade nesse ambiente, né? Todos nós estamos agindo, colaborando para que essa reunião possa ser a mais harmoniosa possível. Ela, com certeza, segundo os estudos espíritas, tudo começa de lá para cá, e não daqui para lá. Então, já houve um pré-preparo, uma pré-vivência no mundo espiritual. Todos nós agora vamos viver essa vivência agora no corpo, né? Uma situação de aprendizado e que com certeza o mundo espiritual vai aproveitar tudo que a gente concentrar nossa atenção, nosso sentimento, nosso pensamento. Isso vai trazer benefício nosso de equilíbrio e nos liguemos à espiritualidade. Vamos fazer aquela prece que ela fala, sai de dentro do nosso coração e ele é envolvido de todas as ondas vibratórias de amor, de carinho, pela alegria de estarmos aqui na casa dos Espíritos. E com certeza esses espíritos que estão aqui trabalhando há 81 anos já nos acolheram, já nos envolveram, já aplicaram sobre nós toda uma ação preparatória para que a gente nesse ambiente possa absorver toda essa psicosfera e com certeza ela só trará benefícios a todos nós. Rogamos muito a Deus que envolva o nosso
Páscoa da Purificação. Desde o começo da reunião, aonde eles vão agindo, trabalhando nas nossas reais e maiores necessidades. E é em nome desse Pai de amor, de caridade, em nome de Jesus, essa luz intensa que recebeu esse nome vindo do mundo espiritual, que todos nós aqui nos unimos em pensamento, em sentimento, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nesta casa, agradecendo a Jesus que com certeza durante todo o dia esteve nos envolvendo com ações facilitadoras para que nós chegássemos a este lado. E temos a certeza que Jesus querido já está providenciando, enquanto estivermos aqui, as ações protetoras para o nosso lar, aí enviando esses tarefeiros do bem, fazendo com que a harmonia, a paz, a tranquilidade possa estar ali, enquanto nos mantivermos ausentes para o posterior retorno, agradecendo tantas coisas que às vezes são imperceptíveis a nós, e que Deus, com a paz do amor, posiciona a nós para que a gente possa ficar bem em todos os compromissos que assumimos no mundo espiritual. Então, nessa noite, Senhor, abençoados por Ti, nós agradecemos a Tua graça conosco, e que Ele possa envolver cada um dos nossos compromissos cristãos, aqui encarnados e aqueles desencarnados, que no olhar do Senhor de nossas vidas achou que deveria estar conosco numa noite em que há uma troca entre o mundo espiritual e o mundo físico. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar nesta casa, né? Eu choro. Nós estamos iniciando hoje, como a minha amiga Carol falou, um projeto, eu com o Alexandre, que a intenção é nós falarmos 15 minutos cada um, em média, e depois abrirmos para perguntas, se alguém quiser fazer, porque normalmente as palestras, o Alexandre fala e algumas dúvidas aparecem e não tem essa oportunidade. Então as casas que nos devem esse tempo um pouquinho maior, a gente vai dar para vocês a palavra ou perguntas que queiram, tá bom? E o nosso tema de hoje é família. Segundo Emmanuel, nós não temos a família que queremos, mas temos a família que necessitamos. Então eu vou contar uma história que todos nós conhecemos, quem já leu no livro Nosso Lar, ou viu o filme, né? Mais quem viu o livro, porque no filme eles não falam sobre isso. Falam assim, de forma bem sucinta. Laerte era um homem muito dedicado à família, amava a sua família. Era um médico, conhecido na Baixada Fluminense, muito reconhecido, trabalhador, pai de família, impecável, amava as esposas e os filhos. E Laerte, assim como a sociedade da época, todo domingo ia na igreja, porque lá se encontrava, conversava com os homens após a missa, falavam sobre os negócios e outras amenidades. As mulheres também. Porém, Laerte, como muitos dos homens da época, tinha algo a esconder da família. Vivia nos bares, nas boates, tinha, no caso o Laerte, 2 amantes, mas, independente disso, não deixava que nada faltasse à sua família. E a família jamais percebeu que isso vinha ocorrendo. Ele tinha 2 filhas e um menino que era o seu orgulho.
Esse menino cresceu e ele, como médico, como todo pai que deseja que o filho siga a sua profissão, investiu no menino. O menino era muito inteligente, muito esperto, muito família também. E ele cresceu e se tornou um médico. E assim como o pai, ficou muito famoso, muito conhecido. Porém, para alguns filhos, existe uma fidelidade emocional. Assim como o pai, apesar de ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, ele também se perdeu nos mundos do prazer. E esse menino cresceu, se tornou um homem. Seu nome era André Luiz. E o André Luiz, certa época, no momento da sua vida, em que ele se sentia realizado, ele teve um súbito dentro de uma morte. Ele sentiu uma dor no estômago muito forte, cai, e em pouco tempo é levado ao hospital, mas em pouco tempo ele desencarna. Ele tinha sífilis, e a sífilis fez com que ele tivesse um rompimento do odor dele, provocado pelo álcool, pela promiscuidade, ele sabe. E nesse momento, André, que apesar de ser religioso, apesar de ir na igreja, apesar de dizer acreditar em Deus, ele era cético. Para ele, simplesmente morreu, acabou. E ao desencarnar, nós todos sabemos que isso não ocorre, não é verdade? E aí ele encontrou um momento difícil de sua vida, na qual ele mesmo descreve em seu livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, falou sobre o umbral de André Luiz, que não é, vou abrir um parênteses, não é o nosso umbral. O umbral de André Luiz é de André Luiz. O meu umbral é meu umbral. E assim por diante, de acordo com o comportamento de cada um. E ele passa um período no umbral, sofre, desesperado, grita pela sua mãe. Todos nós sabemos que ele é chamado de suicida. Suicida? Como assim suicida? Eu não me suicidei, ao contrário, eu queria viver, eu estava vivendo o maior momento da minha vida. Como me chamam de suicida? Que loucura é essa? E onde estou? Estou sonhando? É um pesadelo? Eu acho que eu vou acordar daqui a pouco. Mas ele não acordou. E esse pesadelo continuou. Há quem dizem que foram 8, 7, 9 anos, mas não importa. Ele não acordou esse pesadelo. Em certo momento ele gritava pela sua mãe que ele amava demais, mas ela não aparecia, não via, apesar de ela estar com ele o tempo todo ao lado dele, tentando se comunicar. Mas André, a morte não existe, isso aqui é um pesadelo, a qualquer hora eu acordo. E ele acordou no momento em que ele realmente pediu a Deus, lembrou de Deus, lembrou das missas, das rezas, nos domingos de manhã, nas manhãs de domingos, aonde ele ia com a mãe orar a Deus. E nesse momento ele desfalece, e sua mãe estava lá e pediu para que um grande amigo que também estava com ela o ajudasse. E assim foi. Clarencio Lisias, que depois se tornava uma enfermeira amigo dele, o levou para a colônia nosso lar. Sua mãe não estava no nosso lar, como todas as mulheres, porque segundo o próprio Emmanuel nos fala, a mulherada sobe, os homens descem, né? Basta ver as histórias, né? As histórias, o próprio Emmanuel, né? Até hoje ainda continua buscando sua querida amada que está no mundo elevado. E a mãe de André Luiz não era diferente, estava num grau mais elevado. E ainda assim foi para o nosso lar, passou alguns anos,
até que em um momento ele tanto pedia, ele não sabia mais se queria ver a família ou se queria ver a mãe, porque amava a todos. E ele tanto pediu que teve o seu momento e a mãe apareceu. Foi um momento maravilhoso. Imagina quando a gente viaja o mundo, né? Um país estrangeiro, passa meses, anos lá, e de repente volta e vem abraçar a mãe de saudade. Foi o que aconteceu, ele chorou, ele não sabia o que dizer de tanta felicidade. E aí ele se acostumou, durante 1, 2, 3 anos ele vivenciou esse momento com a mãe dele, onde a mãe visitava de vez em quando, voltava para o plano espiritual e assim foi acalmando. Mas certo dia, ela chegou para ele e deu uma notícia não muito boa, não muito agradável para André. Ela disse para André, já sabia que seu pai estava no grau devido às suas perdas, assim como ele, mas que ele estava sendo obsediado por 2 amãs que o estavam obsediando, prejudicando, fazendo ele sofrer por vingança e por viverem numa egrégora negativa de espíritos desorientados. E aí ela fala que vai reencarnar. André, como mãe? Só precisa reencarnar, voltar no mundo de novo, passar tudo novamente? Não, não pode, você não pode fazer isso. Ele insistiu, mas ela, com aquele olhar amoroso, carinhoso, acabou e falou: não, meu filho, não tem jeito, eu tenho que ir. Tá bom. Só que aí, só tem uma missão muito importante. Então, tá bom, né? Eu concordo com a senhora, você vai me ajudar, né, André? Claro, mãe. A hora que a senhora quiser, eu vou estar do seu lado. Pois é, então a minha missão é reencarnar e casar com o seu pai. Aí ele enlouqueceu de vez, né? Aí, pô, pera, não entendi direito. Você vai fazer o quê? Seu pai já está reencarnado, eu estou me preparando para reencarnar. Mãe, você está brincando, depois vai ficar assim, olha com vocês. Aí lá foi e ele deu um surto de novo. A mãe o acalmou, convenceu ele que ele precisava de ajuda, porque ele estava reencarnando para fugir, ou melhor, para se libertar temporariamente dessa egrégora umbralina, porque o nosso corpo físico, gente, eu, por exemplo, acredito que é o meu caso, a gente reencarna para fugir da bronca que está do outro lado. Então, ele reencarnou para poder ter uma folga, ter uma trégua. E ela falou assim: eu vou reencarnar para ajudá-lo nessa nova tarefa, para que ele não falhe. E para mim vai ser uma demonstração de amor. Convenceu André. André ficou feliz. Tá bom, bacana seu meu pai, eu mesmo pai, apesar de eu concordar com o que ele fez, mas meu pai, eu amo ele sim. Eu espero que a senhora seja feliz. Aí ela falou: mas peraí, não termina por aí. Aí ele falou: o que pode ser pior que isso, né? O homem que vivia traiu. Pois é, então, sabe aquelas coisas amantes que viviam perseguindo seu pai? Pois é, então não serão as nossas filhas. Pronto, é o Catimael, né? Chamava a Lizia, dou oxigênio para ele, né? Pô, mãe, não entendi nada. Essa, gente, é a história da nossa família. Não da nossa família aqui, eu estou falando da família daquela porta para fora, né? Essa nossa família aqui espiritual, mas é assim que funciona. É no meio familiar que está os maiores conflitos, na maioria das vezes. É evidente que famílias se reúnem com um projeto reencarnatório de fazer algum trabalho para a sociedade. Existe isso, sim. Mas na maioria das vezes o nosso problema está dentro de casa. Dentro de casa. O irmão que eu não suporto, o pai que não sei, que tem algo nele que não dá. A minha mãe, eu não sei porque minha mãe me odeia, eu não fiz nada para ela, eu não entendo isso. Porque a família é um resgate emocional, é um aprendizado, pelo menos de respeito, já que amar é muito difícil amar.
mas respeitar, tolerar, todos nós conseguimos. E se a gente não consegue fazer isso dentro da família, fora dela é que não dá. Porque nós somos consanguíneos, temos os genes conosco, nós temos os sentimentos que nós trazemos da responsabilidade de nos tornarmos pessoas melhores através dos nossos personal training, que são aqueles que dizem coisas que nós não queremos ouvir, mas precisamos. E são eles que fazem isso. Então, para que conclua esse pensamento, meu parceiro Alexandre vai falar um pouquinho sobre isso também, para que a gente possa refletir ainda mais e tentar compreender por que nossa família muitas vezes está tão conturbada. Por que tanto conflito? Bora lá, Alexandre. A todas, boa noite, Carol. Agradeço a primeira vez aqui nessa casa aqui falando, mas já estivemos várias outras vezes. É um grande privilégio. Cumprimento a casa em nome da dirigente, a Marina, nossa amiga. E quando nós tocamos família, nós certamente estamos tocando no ponto mais delicado da doutrina espírita. Porque todos nós evoluímos e progredimos em grupos. Aqui estamos nesse momento com os nossos acertos e com os nossos erros, nos reapresentaremos lá quando encerrada a nossa jornada física e ocorrerá um novo planejamento para retornarmos com quem? Com aqueles com quem nós nos comprometemos aqui nessa vida, mas com aqueles que nós nos comprometemos sob o ponto de vista negativo, mas também positivo, porque nós não podemos deixar de vislumbrar a esperança que a doutrina espírita ou dos espíritos nos oferece. É lógico que nós estamos em grupos familiares e estamos na condição de herdeiros do nosso passado, de todas as nossas vidas anteriores, procurando resolver os nossos equívocos solidariamente nesse grupo familiar. Mas nós também construímos laços de afetividade, nós construímos e avançamos com relação ao sentimento mais apurado, vida após vida, através da convivência. E isso também, e sobretudo isso, nos dá o sustentáculo aqui entre os entes familiares, para que nós possamos vencer as dificuldades em nosso próprio proveito. A família, o modelo de família, ele sofreu inúmeras alterações desde o surgimento da sociedade nos tempos mais remotos. Nós vamos pegar na Roma antiga, o Império Romano, o conceito de família e o modelo de família se repousava naquelas pessoas em que havia a figura de um chefe e todos aqueles que estavam sob o comando ou sob a tutela daquele chefe, inclusive os serviçais, os escravos, e havia o regime de escravidão na época. Todos os agregados daquele grupo eram considerados integrantes de uma mesma família. Aí nós avançamos um pouco, vamos entrar na era do cristianismo e modifica-se o modelo de família, e o modelo de família passa a ser aquele instituído através do casamento. O casamento legalizado, já uma sociedade organizada juridicamente, então aquele passa a ser o modelo de família, o que vale dizer
que os filhos tidos fora do casamento não eram considerados entes familiares de seus pais, principalmente pais. Avançamos mais um pouco na Revolução Francesa e se modifica substancialmente o modelo de família, que passa a ser aquele em que é formado por entes familiares, marido, mulher e os seus descendentes, já um modelo bem mais justo. E assim por diante, progressivamente, várias alterações, maiores ou menores, mas enfim, o modelo de família vem se modificando desde os primórdios da organização da sociedade. Só que jamais perdeu uma característica. Desde o surgimento do primeiro modelo de família até hoje, uma característica jamais foi perdida ou esquecida, de que a família é a célula da sociedade. A família é o reflexo daquilo que a sociedade é. E a sociedade somos todos nós, aqui, desta cidade, do nosso país e do planeta Terra. A família é o reflexo da sociedade. Logo, nós concluímos que se a família anda mal, a sociedade anda mal, porque a família contamina a sociedade. E veja, no momento em que vivemos num conceito de família desagregada, nós sentimos essa desagregação no meio social, no meio profissional, em todos os lugares que nós vamos, porque os valores se perderam um pouco. Mas isso é compreensível, é uma fase que nós vivemos, é um aprendizado, e nós temos que elaborar, lutar para retomarmos aquele modelo ou o equilíbrio mais adequado de família para recompormos uma sociedade mais justa, porque estamos avançando, estamos evoluindo através do instrumento reencarnatório que faz acontecer a evolução. As famílias vêm, vão, retornam, mas nós somos os construtores da nossa vida e construímos isso tudo com os nossos familiares, porque vamos colher, talvez não hoje, mas amanhã, em outras injunções carnais, todo o trabalho despendido, todos os esforços empreendidos nessa encarnação. Vamos colher lá na frente, vamos vivenciar um mundo melhor através do nosso trabalho perseverante. Se andamos lentamente nesse processo de evolução, é porque estamos desatentos, estamos dando passos miúdos, passos pequenos, porque ainda estamos aqui fixados nas questões mais materialistas, nos esquecendo de dedicar pequenos instantes diariamente a uma reflexão espiritual, apenas uma reflexão, porque essas reflexões diárias e reiteradas vão nos tirar um pouco dessa situação terra que nós estamos. Qual é a chave para nós nos espiritualizarmos? É nós procurarmos nos desmaterializar. Só a desmaterialização vai fazer com que nós possamos expandir a nossa visão para uma condição espiritual mais favorável. André Luiz, esse grande exemplo, e é um grande exemplo, porque ele que passou pelo umbral, pelo seu umbral pessoal, porque o umbral é um estado de consciência, todos nós sabemos, por isso que Newton com muita propriedade assim o disse, o umbral reside em nossa consciência, e a consciência é individual. Cada um de nós temos
diferente dos nossos próprios familiares. É evidente que nós construímos essa aura, cada um com o seu magnetismo, com a sua energia, a aura que vai prevalecer e vai vigorar sobre uma família. Mas, individualmente, nós temos a nossa consciência. E ele, André Luiz, conseguiu sair até que de forma ágil e rápida daquela condição e hoje legar a todos nós, a toda a humanidade, essas obras extraordinárias, sob o ponto de vista principalmente científico, que quando foram editadas, surpreendeu pesquisadores, cientistas e vem surpreendendo até os dias atuais, através da luta que ele teve que empreender contra ele próprio, porque a maior vitória que nós temos que ter é contra nós mesmos, contra as nossas más tendências e contra as nossas más inclinações. E ele conseguiu. Foi difícil? Evidentemente que foi. É muito difícil. Mas os maiores navegadores devem as suas reputações ilibadas às grandes tempestades. Se nós não conseguirmos vencer as nossas tempestades íntimas e pessoais, nós não conseguiremos chegar a um mar calmo para uma navegação tranquila. E a família é uma grande retaguarda, é um grande sustentáculo, mas a escolha é nossa. Nós podemos fazer da família a nossa retaguarda, o nosso apoio, a nossa tábua de salvação nos momentos de aflição. Mas nós podemos também, através das nossas escolhas, infelizmente, transformar a nossa família, o ambiente familiar, num ambiente nocivo para nós mesmos. Porque é ali, como Newton disse, que estão as nossas maiores dificuldades e, consequentemente, as nossas maiores provas. Nós estamos aqui em teste, e a família é um dos testes, e nós temos, infelizmente, um hábito ainda, diria, primitivo, de ofender exatamente aqueles que nós mais amamos, que são os nossos entes familiares. A liberdade parece que nos dá uma enganosa intenção de que nós temos direitos de ofender os nossos familiares, porque nós convivemos com eles, temos uma liberdade absoluta com a nossa companheira, com os nossos filhos, e vamos lá ofender quem nós temos a obrigação divina de proteger. Então são questões que nós temos que refletir, e às vezes nós tocamos em alguns pontos que nos incomodam, mas é preciso que nós nos incomodemos para sair um pouco dessa zona de conforto. A doutrina espírita, como eu percebi, Carol, Newton e a todos, tem uma característica interessante. Ela, nos dias atuais, não é tão agregadora, exatamente porque nós às vezes tocamos em pontos cruciais. E esses pontos cruciais que são relevantes, porque eles nos convocam a uma modificação. Mas alguns talvez não conseguem suportar ou ouvir isso, então é mais fácil se afastar do que acolher a mensagem. É mais fácil não retornar do que se modificar. Mas nós temos esse dever doutrinário. Afinal de contas, é uma doutrina que esclarece consciências, porque esclarecendo as consciências através do conhecimento e do esclarecimento, ela nos liberta, nos torna independentes, nos dá autonomia, porque nós não precisaremos mais um dia de ninguém, e
quiçá até numa casa espírita daqui a milênios, para nos ajudar a sair das nossas amarras, dos nossos problemas, sobretudo emocionais e psíquicos, porque nós seremos senhores de nós mesmos, nós teremos toda a ferramenta para nos libertar das nossas moléstias emocionais, psíquicas, que são aquelas que contaminam a nossa matéria, o nosso corpo denso, o nosso corpo transitório. Então nós vamos encontrar na família a possibilidade de acolher os seres que são colocados em nossos braços para nós educarmos e darmos os primeiros passos no aprendizado da vida e aprendizado espiritual. E muitas vezes nós não nos damos conta da magnitude dessa responsabilidade divina e espiritual e passamos a dar coisas para os nossos filhos sob o ponto de vista material, mas esquecemos de nos doar, porque o que uma criança precisa, o que um pré-adolescente precisa é da presença dos pais, é da doação do tempo, é a doação da atenção. O Newton trabalha com isso profissionalmente, psicoterapeuta, que sabe mais do que eu, com mais propriedade pode falar, mas nós hoje damos coisas e não nos damos porque é uma condição também enganosa de nós nos sentirmos com o dever cumprido pela falta de atenção. Então nós suprimos com a doação natural. Quando nós temos que socorrer através do diálogo, da compreensão, da tolerância e do exemplo, porque nada mais ensina e nada mais se perpetua como ensinamento do que os exemplos que nós damos, sobretudo relação homem e mulher, pai e mãe. Isso é muito sério. Isso é fundamental. Então nós faltamos muitas vezes aos nossos filhos que crescem com a nossa ausência, chegam na pré-adolescência, principalmente o homem, o menino, que tem na figura do pai, na figura paterna, o ídolo até os 11, 12 anos, 10, 11 anos, o pai é o ídolo. Mas quando ele não encontra a referência do ídolo, porque o ídolo está ausente, ele vai procurar essa referência porque é instintivo na personalidade de outra pessoa, que muitas vezes encontra no traficante, que está pronto para ouvi-lo, que está pronto para agradá-lo. E nós temos que saber isso, não apenas para aplicar na nossa vida pessoal, mas para difundirmos, porque queremos uma sociedade melhor, queremos nos instruir. Precisamos nos tornar trabalhadores de Cristo, da lei do amor. E o que é, só para finalizar, a família é um grande laboratório, onde nós estamos fazendo os testes necessários para desenvolver o sentimento, o amor ideal, o amor desejado. Iniciamos lá, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, tivemos um homem primitivo instintos apenas, depois sensações, e hoje já temos sentimentos, só que temos sentimentos muito díspares, negativos, bons sentimentos. Estamos exercitando, evoluindo nessa questão dos sentimentos. E a família é o grande berço, é o grande laboratório para nós desenvolvermos o mais nobre dos sentimentos, que é o sentimento do amor, que é o que vai nos conduzir à condição de espíritos felizes um dia, na velocidade e no tempo que nós próprios imprimiremos pessoalmente as nossas vidas, de acordo com as nossas escolhas.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não. Essa conotação de família, tanto você falaram aqui, é uma conotação de família que o próprio Kardec, lá no começo, tem uma conotação. E vocês dois, cada um de um jeito, falou dessa relação que deve existir, que muitas vezes não existe, de amor, que é o amor que vai construir. Família, a gente sabe que é um núcleo karmático primeiro, e nós escolhemos habitar. Escolhemos aqueles pais e eles nos acolhem para nos educar, né? Mas nessa conotação lá de Kardec, trazendo para hoje, a gente tem que ter um outro olhar, né? Porque hoje a família não é mais só essa família que nós conhecemos. Nós hoje, enquanto sociedade, vemos que a família hoje é até mosaico, se chama, né? Família craquelê. E a gente não pode, como está espírita ou como espírita, fechar os olhos dessa realidade. Porque família é uma relação de afeto, né? Aqui foi falado que é uma relação de afeto. Mas claro, você é a família de lá até a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, claro que as famílias se formataram de outra forma. E hoje nós temos famílias que são unilaterais, que são só de pai, ou só de mãe, ou são de duas mães, ou de dois pais. E o Espiritismo não pode fugir desse assunto, eu entendo, né? Eu queria saber de você, que é psicoterapeuta, qual é o seu entendimento à luz do Espiritismo. Eu tenho medo, mas eu acho importante que você veio falar. Olha, a sua colocação é perfeita, eu acho que, mas a gente pergunta, a família espiritual é o nosso vetor, não a consanguínea. Porque a família consanguínea, na realidade, é um compromisso de resgate, né? O nosso planeta, nós esquecemos isso, que nós somos espíritos universais vivendo uma experiência material. Nós somos, isso é inevitável, a gente esquece, porque faz parte, né, das nossas necessidades diárias, assim por diante. O relacionamento, a gente fala família como uma forma de determinar uma ligação afetiva. Quando eu falei família é afetivo, né? Ou compromisso. Então, a família é uma forma de reunir um grupo de espíritos, certo? Reencarnando, com uma finalidade. Só que essa finalidade ela é individual, por incrível que pareça. Porque o Newton Júnior, que implorou na espiritualidade para reencarnar, eu implorei para reencarnar, eu não pedi, eu implorei para reencarnar, porque lá eu estava incomodado com tudo aquilo que eu devia ter feito e não fiz, ou tudo aquilo que eu fiz e não devia ter feito. Então isso me gera um remorso, um comprometimento, não com aqueles que eu prejudiquei, comigo em primeiro lugar, para arrancar essa daga do remorso. Você está entendendo? E aí nesse processo eu preparo o meu projeto reencarnatório, eu fico bolando como eu vou fazer esse projeto. Isso não é um ano, 2 anos, isso é décadas, e às vezes até séculos. E hoje são milênios de espíritos que viveram nos Babilônios, como todos nós sabemos, o Divaldo tem falado isso, que passaram milhares de anos preparando o seu projeto reencarnatório. Então eu venho com uma ânsia de não falhar de novo. Você está entendendo? Agora, o veio, eu sei que você falou que hoje a família ela está com várias linguagens, né? Homossexualismo e tal, mas isso são compromissos individuais. Não dá, por isso que nós não temos que julgar, não temos que ter o outro, porque o compromisso é comigo, eu reencarnei para mim, e dentro das minhas deficiências, como bem o Alexandre falou, as minhas má tendências, que eu estou trazendo para poder utilizar os nossos personal training, seja dentro da família, ou até seja isso no julgamento que eu faço de uma ideologia, onde eu começo a
criticar, opinar. Isso eu estou trabalhando, eu estou lisando o meu comportamento, o meu emocional. Você está entendendo? Então, nesse processo, a família ela é universal, ela é espiritual. A consanguínea ela ocorre justamente para que eu possa, dentro daqueles que estão comigo, aqueles espíritos que dependem de mim para mim para se tornar uma pessoa melhor, e eu me tornar uma pessoa melhor também. Entende? É uma parceria. É uma parceria. Até porque, só para elucidar isso que você está falando, que é importantíssimo, Divaldo, numa das falas dele, recebeu uma comunicação dizendo que estava havendo uma grande dificuldade no processo reencarnatório, porque as mulheres hoje não querem mais engravidar. Então, aí vem até o que eu perguntei e falei aqui, que as famílias mosaicas, eu pergunto isso, sabe por quê? Porque eu já fui católico, e como católico eu tinha outra visão, e como espírita a minha visão se abriu até, porque a gente tem que acolher as pessoas, né? E eu como advogado tive que acolher gente do escritório em diversas situações, como especialista em direito de família. Então a minha obrigação era acolher com amor e recepcionar aquelas pessoas, né? Então, e nessa dificuldade, os casais homoafetivos são os que estavam ajudando a espiritualidade com estas crianças que são largadas em várias casas e não tem pais que assumindo, fazendo o papel de pais, porque não deixam de pais, são pais também. Porque família é uma relação de afeto. Sim, claro. Então, a própria espiritualidade utilizando-se dessa situação. Porque as mulheres têm o direito da mulher não querer engravidar, a mulher tem os seus direitos, né? Não quer engravidar. Não é aborto, não quer engravidar. Então, a espiritualidade contra a dificuldade, porque as mulheres hoje têm a sua vida de trabalho, se enaltecem com a sua profissão, então não querem engravidar ou tão cedo ou não querem ter filhos. É um ponto importante que você está falando, mas são duas situações diferentes, né? Você falou que as mulheres hoje não querem reencarnar. Até brinco lá em casa, o seguinte, pedi pela minha neta, pelo amor de Deus, ela não quer ter filho, que tenha, porque um dia o meu bisneto, o tataraneto, pode me dar uma oportunidade, né? Então, o que acontece? Mas são duas coisas diferentes, né? No caso daquele relacionamento onde adota, ele está adotando alguém que já reencarnou. Então, o que ele está fazendo é acolhendo aqueles que estão abandonados. Por um projeto, é isso que nós temos que entender como espírita, né, o Carol Alexandre? Se você quer comentar alguma coisa, nós temos que entender, que o Alexandre também é advogado. O que nós temos que entender é o seguinte: quando um casal, né, homossexual, e adota uma criança, não é por acaso. O acaso não existe, é um comprometimento deles, que eles se acertaram na espiritualidade e falaram para minha senhora: você, quando minha mãe vai me abandonar, não é no projeto reencarnatório, eu estou fazendo um negócio bem sucinto, não é bem assim. Olha, eu vou contar com você, tá bom? Não, tranquilo, pode ficar chegando que eu vou te acolher, né? Então o projeto acontece. Hoje, nós estamos falando de espíritos que querem reencarnar e não conseguem. Eu costumo fazer um exemplo, eu não tenho evidência, nem sou eu para, entre eu e Divaldo, é eu daqui e o sol lá em cima, né? Eu digo assim, distância de conhecimento. O que acontece? Temos que entender, se no meu compromisso eu tiver que reencarnar e for aprovado pela espiritualidade que eu reencarno, eu vou reencarnar lá no Nordeste, onde o coronel tem 17 filhos. O meu compromisso é com o Alexandre com a Carol aqui em Santos, mas não dá, a molecada não quer, as grandes cidades não querem, mas a gente sabe disso, que as grandes cidades não querem, na parte lá de 5, 6 filhos para cima. Então o que acontece? No meu projeto nacional não tem jeito, filho do neto da Carol como vai ser, o Alexandre muito menos, mas vai ter lá no Nordeste uma pessoa que ia ter 17, mas nós convencemos para ter 18.
e vai ser você. Tudo bem? Só que é o seguinte, tu vai ter que vir para São Paulo, no pau de arara. Lá tu vai comer, por enquanto você vai comer barro, ou então papelão molhado e fazer sopa de pedra. Você quer isso? Eu estou lá, meu amigo, eu quero tudo. Agora vem o véu de esquecimento, né, Alexandre? E aí, como é que fica quando eu esqueço disso? Que vida é essa? Que vida miserável é essa? Que desgraça, né? De vida. E eu venho reclamando. E acabo até comprometendo o meu projeto reencarnatório, porque eu desisto também do caminho. Né? Eu desisto do meu caminho, dessa coisa eu não vou para São Paulo, eu fico aqui mesmo. Encher da lata, até morrer. Aí eu bebo, morro. Como é que é o nome disso? Que a Galera fez. Essa história como bate a história. Suicídio voluntário. Eu tinha tudo preparado, né? Se eu ficasse até os 16, se eu quando chegasse aos 15, 16 anos de idade, eu pegasse o pau de arara e viesse para São Paulo, eu ia trabalhar e encontrar a filha da Carol, por exemplo, a neta, a bisneta da Carol, e com ela eu ia chegar até a Carol. Não é isso, Alexandre? Você está entendendo? Então, esse projeto, quando falha, nós que falhamos. Não tem isso assim. O espírito, eu reconheço, está difícil, né? Está difícil. Mas você acha que a espiritualidade não tem um plano B para isso? Não é isso? Será que a gente pensa melhor que eles? Eu respeito, Nivaldo, eu acho que. Mas não é possível que nesse universo, gente, vocês já olharam para cima? São trilhões de galáxias, com trilhões de sóis, com trilhões de planetas, e, segundo o livro dos Espíritos, todos habitados. Será que quem planejou isso aí não planejou a minha possibilidade de reencarnação, não? Não é, Alexandre? Concorda, Carol? Você está entendendo? É que nós medimos a espiritualidade, sabe por quê? Com a nossa régua. Né? Com a nossa régua. E às vezes nós, estamos até conversando com o Alexandre, na doutrina a gente às vezes é porta-voz da espiritualidade. Se eu só conhecer um pouquinho, a gente vê e explica como é que acontece lá. Nada acontece sem a vontade de Deus. Perfeito. Você falou a palavra mágica. Nada acontece. Até as minhas decisões, que é o livre-arbítrio, ela acontece, mas ele não se mete, porque essa espiritualidade não se mete, né, Carol? Porque é problema meu. Mas, a segunda página assim. Não é verdade? Então, às vezes pela necessidade. Por necessidade. Quer falar uma coisa, Alexandre? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Não? Oi, fala. Deixa eu botar uma coisa. Existe espírito que eles encarnam, no caso de você falar de adoração de criança, são os mesmos filhos que eles também abandonaram. E eles voltaram para não tê-los, para outras pessoas serem o caminho para aquela criança nascer assim, e que eles criassem. Mas eram eles que tinham criado. Os outros vieram só para ser o caminho, o veículo para que esse espírito encarnasse. Tá, pessoal? Terezinha. O teu como é que é? Robson. Olha, são pessoas que nem vocês, né, que ajudam a gente. Já comentou, né, de a gente fazer essa parceria, a parceria que a Carol tem responsável, nós passamos no tempo dela. Mas é isso importante, gente. Essa reflexão, sabe por quê? Eu costumo dizer que eu estou aqui porque eu sou atrevido. Não é que eu saiba mais do que muito de vocês, muito mais do que eu, mas tem que ter essa oportunidade, que nem a Terezinha falou, que nem você comentou, é importante dentro da doutrina a gente ter essa reflexão. É muito importante. O que ela comentou está correto, como você falou está correto. Sabe qual é o detalhe que a gente tem que não podemos esquecer jamais?
Nós somos hoje no planeta Terra aproximadamente quase 30 bilhões de espíritos, entre encarnado e desencarnado, aproximadamente, por enquanto, que vai estar chegando mais, né? Bom, também está indo embora também bastante gente. Então, nesse processo, nenhum de nós é igual. Nenhum, nem a identidade da gente, né? Fala para quem tem identidade igual? Não tem. E na espiritualidade chama-se GNA, que é o registro espiritual, uma fichinha também que fica por aqui, ó. Todo mundo, quando o espírito vê os registros da gente, as formas de pensamento, né? Não é isso? Então, isso está conosco. Não tem ninguém. O que ela falou é perfeito. O que você falou é perfeito. Mas nós somos 30 trilhões, não tem como mudar isso. Cada um é de um jeito. Por isso que é importante a gente respeitar. Viu? Isso é importante. Que a gente entenda que o outro não é igual a mim. Que o outro não vai pensar igual a mim. Nem que eu pegue um gato morto, bata na cabeça até ele miar. Não vai pensar igual. Ele só vai pensar igual se ele quiser. Se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode concordar. Sabe para que ele concorda? Porque ele está pensando assim, mas que cara chato, deixa eu concordar logo para ele parar de falar, pelo amor de Deus, chega. Né? Vamos lá, você tem razão, puxa vida de verdade. Né? Isso é uma psicologia da terapia. Não, você tem razão. Se você pegar 10 espíritas sentados numa mesa tomando café e conversando, você vai ver que essa pergunta que eu fiz, daquilo que você falou, que o outro companheiro confrade lá falou, vão ter opiniões diferentes. Sim. E até Graças a Deus. divergentes. Porque hoje no Espiritismo, como em outras religiões, outras queiram falar que o Espiritismo não é religião, que é só filosofia, né? Então, eu entendo como religião, que é o que eu consegui agora. Mas existem vertentes diferentes. Né? Lógico. Infelizmente. Eu já penso diferente. Eu acho que vertentes diferentes, graças a Deus. Sabe por quê? Porque toda unanimidade é boa. Né? Que nós possamos cuidar de respeito, evidente. Então, primeiro eu queria fazer um comentário sobre isso que você disse, depois vou retornar a pergunta da senhora, apenas reforçar o que ele já antecipou. Interpretações diferentes, vertentes diferentes, mas a verdade é uma só. O homem é que se divide desde o surgimento, veja o cristianismo. O cristianismo primitivo, ele é puro, é simples, é objetivo. O homem, de acordo com os seus interesses, com as suas vaidades, foi formando e constituindo religiões. Hoje nós temos cerca de 10 mil religiões no mundo. 10 mil religiões no mundo. Só a partir do profeta Jesus. Então vejam, a palavra dele foi uma só, a mensagem dele foi uma só, a verdade é uma só. Mas como nós às vezes não conseguimos nos aquietar, nos acomodar num determinado local, porque a nossa vaidade não nos permite, nós vamos inaugurar uma nova filosofia, mas todas elas desabam no mesmo ponto: amor, solidariedade, caridade, combate aos nossos erros, aos nossos equívocos. O trajeto é múltiplo, mas o fim é sempre o mesmo. Então, quando nós nos deparamos, por exemplo, dentro da doutrina espírita com duas interpretações, isso é um chamamento para um estudo e para nós voltarmos à doutrina primitiva de Kardec, literalmente o que ele escreveu, o que ele disse, porque não se limita só às 5 obras da codificação. Nós temos as outras 12 obras que Kardec lançou, que foram compilados anualmente.
Então, o estudo é grandioso. Quando nós não encontramos a resposta, é porque apenas não encontramos, porque ela existe. A doutrina espírita dá a resposta a absolutamente tudo. E quando nós divergimos, é porque um ou outro está, no mínimo, parcialmente equivocado, quando não os dois estão. E com relação à pergunta da senhora, se eu bem entendi, alguém que encarna um casal ou uma mulher apenas para poder fornecer um filho para um casal, uma família criar, seria isso. Na realidade, todos nós temos comprometimentos pelos nossos atos. Essa pessoa não veio e não encarnou com o programa de ter um filho e doar o seu filho. Absolutamente, isso não existe. O que existe é que encarnam pessoas predispostas a acolher filhos alheios exatamente para equilibrar as situações e as condições daqueles que falham na jornada e resolvem doar o seu filho. Mas tem um reflexo espiritual, nada muito assustador, porque dentro do contexto da reencarnação nós temos a oportunidade permanente, infinita, sob o ponto de vista temporal também, de reparar os nossos equívocos. Então quem errou gravemente tem condições de reparar. André Luiz é um exemplo dado na história que o Milton relatou hoje. Então, é evidente, lei de causa e efeito. Se nós recebemos no nosso seio uma mulher, no seu ventre, um companheiro também, responsabilidade solidária, renunciamos ao compromisso, é evidente, talvez nós vamos ter que não prestar contas, mas suportar os efeitos da causa provocada por nós mesmos. É como a nossa legislação, o nosso Código Penal, por exemplo. Todas as condutas criminosas estão lá capituladas, estão prescritas ali no Código Penal. Se nós incidirmos sobre ela, nós iremos receber a reprimenda. Mas se nós não praticarmos nenhum delito, nenhum crime, nós vamos atravessar incólume a vida toda sem precisar responder absolutamente perante a justiça criminal. É isso. Agora, lógico, compromissos renunciados são compromissos procrastinados, prorrogados para uma nova oportunidade. Bom, Carol, desculpa, estou eu mais do que o tempo, né? Agradecemos a vocês, né, pela paciência, pela oportunidade. Só vou falar duas coisinhas só, que para a gente refletir aqui, ó. Primeiro, qual era a religião de Jesus? O amor. Tinha? É o amor. Não tinha religião, não instituiu religião. Não é isso? Até o tempo que ele ia para poder ajudar os fariseus lá que estavam desorientados. Mas ele não era. Nem os próprios judeus não aceitam Jesus como Messias. Os próprios judeus, na qual ele faz uma parte de uma tribo. Então, primeiro, Jesus é o que nosso? Modelo e guia. Nós estamos seguindo? Eu não estou. Já vou adiantar. Eu não estou. Porque eu não faço 1% do que ele pediu para mim fazer. Então agora, se eu sou cristão, se eu sou católico, já é o problema meu, não é de Jesus. Eu sou espírita. Isso é tudo. Eu costumo dizer que são rampas, né? Não é nem escada, é rampa, porque a escada eu sou rápido. A rampa, e muito pouco íngreme, né? Porque eu estou me arrastando e não saio da horizontal. Né? Religião serve para isso, para a gente tentar acordar e despertar. Né? Isso é uma coisa, e para encerrar mesmo, agora é mais ou menos assim, ó. Tem uma fala de Jesus sobre os talentos. Já ouviu falar dos talentos? 1 talento, 2 talentos, né? 3 talentos, 5 talentos. Aí aquele cara que pegou o talento e falou, cara, isso aqui não é para mim. Né? Isso não é para mim, eu vou falhar. Eu só tenho um.
O cara tem 3, se perder um, está com 2, né? Se perder 2, ele está com 1. O de 5, então, ele se fala. Agora eu só tenho 1. Eu não vou encarar essa, vou enterrar. É o que acontece conosco, gente. A gente reencarna, às vezes, com um talento, uma obrigação, um trabalho, uma responsabilidade. E quando eu começo a encarar aquilo que eu pedi na espiritualidade, por medo, eu enterro. Né? Eu enterro. Não, deixa quieto lá. E perco a nossa reencarnação todinha. Todinha. Que eu implorei lá, quando chega lá, eu falo assim, meu, de novo. De novo. Caramba, mas tu é muito burro, Newton Júnior. Né? Vou me ferrar de novo. Aí eu corro no Ministério da Reencarnação, bato na porta. O pessoal vai com uma boa, não, tudo bem? Olha, meu irmão, tudo bem? Eu quero reencarnar. Sem problema, dá a ficha dele, por favor. Aí eu pego a minha ficha, olho, 37.527.052. Eu vou ter que esperar todo esse pessoal reencarnar de mim. Você está entendendo? Assim, numa linguagem da vida da luz, né? É mais ou menos isso que acontece com a gente. Então, uma vez, me perguntaram assim, como é que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa na reencarnação? Como é que eu sei? É fácil, sabia? Que é muito fácil. Quando eu reconheço que errei, cometo um erro e falo, caramba, que burrada que eu fiz, amanhã eu vou consertar. Aí eu estou no caminho certo. Agora, quando eu falo assim, eu errei, mas quando vem aquela palavrinha, mas, né, para justificar, esquece, estou patinando em gelo. Tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe. Pessoas, essa voz deliciosa que vocês escutaram no começo, é o Marcos Paulo, ele é cantor, músico, compositor, a maioria das músicas que vocês escutaram ele compôs, menos o Barracanzinho, como é que mas a maioria é música dele, ele é um músico sensacional. Bom, não preciso nem falar, vocês ouviram a voz, né? Tá bom? Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Nós queremos agradecer ao Nilton e ao Alexandre, que hoje foi uma coisa diferenciada, mas foi necessitada, né? Porque quem de nós não está ligado a um grupo de família, né? E quem de nós não está vivendo experiências familiares? Uns fáceis, outros difíceis, uns amorosos, outros longe da amorosidade. Então, o processo educativo, ele vem atendendo às nossas necessidades. Ninguém aqui veio para padecer, nem para pagar nada. Nós viemos para nos educar, para sair daqui um pouquinho melhor. E se não fizer tudo, o nosso retrato falado, que é a nossa fotografia espiritual, ali a gente pode enganar tudo, mas aquela fotografia, ela não engana, ela diz ali o que a gente fez, o que a gente não fez, se a gente foi um bom filho, se a gente não foi bom filho, se a gente errou nos nossos compromissos de amizade. Ninguém precisa levantar a ficha aqui de ninguém, porque nós saímos acompanhados sempre do nosso retrato espiritual. Quando a gente passa na entrada de um local religioso, não é mesmo? Existem os tais de portais que todo mundo fala. Ali a gente passa com a nossa fotografia. E o mundo espiritual, ele vai nos atender, não aquilo que a gente veio pedir aqui essa noite, aquilo de que nós estamos extremamente necessitados. E como a gente tem um compromisso, esse compromisso a gente ensinou embaixo. Amém? Assinei meu nome, né? Um amém, toda hora que eu falo amém, eu estou com o meu nome. Amém, Carol. Então, esses compromissos, se eles não forem totalmente realizados, que a gente consiga pelo menos 50%. Já ganhou o nosso lucro aqui de reencarnar.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos trazer uma luz que vem de dentro de nós, porque fomos criados na luz, por esse Pai de amor, de caridade, de tanta justiça, que nós esquecemos de manter essa conversação com quem nos criou. E caminhamos assim por diversos caminhos, às vezes até escusos. E o nosso Criador nós esquecemos. Então, nesta noite, vamos aproveitar assim, porque nós estamos numa casa que não é nossa. É uma casa que foi criada no mundo espiritual, dos espíritos, né? E Jesus, essa força, essa luz, Ele com certeza está aqui junto a nós nesse momento que tivemos de reflexão e no momento em que nós vamos preparar-nos para o passe. E vamos pedindo muito a Deus, que é o nosso Criador, que nós possamos agora, através desses agentes espirituais que aqui estão, que não dizem o seu nome, são exemplo da simplicidade e da humildade. Que eles possam nos preparar para esse passe. Porque o passe é luz, é uma modificação, atua nos nossos centros de força, vai no nosso perispírito, envolve o nosso corpo físico e tem múltiplas ações. Mas é tão necessário que eu esteja preparado para recebê-lo. Mas para isso nós vamos pedindo aos mensageiros que estão circulando nesse ambiente, recolhendo, não são flores nossas não, estão recolhendo as nossas dores emocionais, as nossas dificuldades como alma, as marcas que a gente vem trazendo em todo o nosso componente espiritual, que é ali que os espíritos vão injetar ações vibratórias para nos amparar tanto ao corpo quanto à alma. E é nessa noite, Senhor, que estamos aqui unidos ao pensamento, e é um pensamento coletivo, porque aqui estamos unidos por necessidades. Somos carentes, necessitados de tudo aquilo, Senhor, que está se destinando a nós nesta noite. Que a tua medicina, que a tua caridade, que o teu amor, que o teu olhar de Pai possa se fazer plenamente em nós. Dai-nos a condição de, quando estiver assumindo o passe no nosso lar, que esteja recebendo a presença de Maria de Nazaré, e ela, com todo o seu encantamento, a sua caridade, o seu amor, esteja deixando dentro do nosso lar o registro da sua presença e que nós possamos, ao retornar à nossa casa,